Ei pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Lohane, essa é a Anaís. Nesse vídeo a gente vai apresentar para vocês de forma prática e clara o que é o Simples Nacional, como ele funciona, quais são os seus anexos, o que é o fator R e como tudo isso impacta diretamente no cálculo dos tributos pagos pelas empresas optantes por esse regime. Vamos juntos entender como aplicar esse conhecimento na prática. Primeiro, eu vou explicar para vocês o que é o Simples Nacional, tá? Então, é assim, o Simples Nacional, ele é um regime tributário diferenciado, criado para facilitar a vida das microempresas e das empresas de pequeno porte. Ele unifica 8 tributos em uma única guia de pagamento, o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o que simplifica muito a vida de qualquer empreendedor. Ele unifica as guias de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, INSS patronal, ICMS e ISS, tá? O Simples Nacional ele foi criado e é regido pela Lei Complementar 123 de 2006, tá? Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre cada anexo e como funciona a tributação de acordo com o mesmo. Oi, pessoal! Agora a gente vai dar uma passada rapidinha nos anexos do Simples Nacional. Começando com o comércio, que é o anexo 1, com alíquotas que variam de 4% até 19%. A gente também trouxe alguns exemplos de KNAI aqui para vocês, que seria lojas de departamentos e o comércio varejista. Seguindo aqui, a gente tem a tabela do Simples Nacional, que pode ser facilmente encontrada, né, na lei complementar que a gente mencionou anteriormente. E também aqui a gente pode verificar que tem faixas, né? Essa tabela ela começa na primeira faixa e vai até a sexta faixa, de acordo com a receita bruta, né, dos últimos 12 meses. Daí, cada faixa tem sua alíquota progressiva. Aqui na primeira faixa, 4%, e assim seguindo até na sexta faixa chegar a 19%. Também podemos verificar aqui que temos, a partir da segunda faixa, o valor a deduzir, certo? Que a gente vai explicar mais para frente quando a gente for fazer o cálculo da alíquota efetiva. Também podemos verificar aqui na tabela que os impostos que contém, a única diferença nesse anexo é que nesse, ao invés de ter ISS e IPI, ele tem ICMS, certo? Ok, agora vamos ver sobre o anexo 2, que é o anexo de indústria, com alíquotas que variam de 4,5% até 30%. Trouxemos dois exemplos de quinais, que são de panificação e estruturas metálicas. Essa é a tabela do anexo 2, com 6 faixas de tributação e alíquotas de 4,5% a 30%, conforme mencionado. Então, até 180 mil, 4,5%, de 180 mil e 1 a 360 mil, 7,8% e assim sucessivamente. Nesse anexo, é possível observar que não tem a incidência do ISS, mas tem o ICMS e o IPI e os demais tributos existentes em todos os anexos. Certo, pessoal. Agora a gente vai dar uma passadinha rapidinho no anexo 3, que é o de serviço, com alíquotas que variam de 6% até 33%. A gente também trouxe uns exemplos aqui, né, do anexo 3, que é atividade de contabilidade e salões de beleza. Aqui mostrando para vocês a tabela, né, do Simples Nacional, que também tem suas faixas e alíquotas que variam de acordo com o faturamento dos últimos 12 meses. E podemos verificar também que no anexo 3 não tem incidência de ICMS e de IPI, e sim do ISS, né, que é os impostos sobre serviço. Certinho? Agora, no anexo 4, que são serviços com INSS patronal, nós temos alíquotas que variam de 4,5% até 33%. Exemplos de KNAI trouxemos o de construção civil e o de serviços advocatícios. Essa é a tabela do Simples Nacional do anexo 3, com 6 faixas também, com faturamentos anuais, né?
de 180 mil até 4.800.000, variando de acordo com a faixa. É possível observar que no anexo 4 não tem a incidência do IPI, igual ao anexo 3, não tem IPI, não tem ICMS, e um detalhe que é só do anexo 4 é que ele não possui incidência do INSS. Isso porque as atividades do anexo 4 recolhem o INSS numa guia à parte. Certo, pessoal. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre o anexo 5, que são os serviços técnicos ou intelectuais, né, com alíquotas que variam de 15,5% até 30,5%. E alguns exemplos que a gente trouxe foi de atendimento hospitalar, né, e de desenvolvimento de software. Aqui a gente também trouxe, né, uma tabela com suas faixas e suas alíquotas respectivas, e podemos verificar que os tributos do anexo 5 são iguais ao do anexo 3. Porém, tem uma certa diferença, né, que são as alíquotas, que são maiores, e o anexo 5 tem uma particularidade. O que é? O anexo 5, ele pode controlar o fator R, certo? E ser enquadrado no anexo 3. Porém, isso será para o próximo, mais para frente, certo? Certo, pessoal. Continuando, agora a gente vai mostrar para vocês como que é feito o cálculo do Simples Nacional. Como a gente mostrou anteriormente nas tabelas, tem a alíquota, né, de acordo com cada faixa, e aqui a gente vai utilizar ela, assim como a parcela a deduzir também. Na fórmula do Simples Nacional, podemos verificar que a gente vai precisar, para fazer o cálculo, a RBT12, certo? Que é a receita bruta dos últimos 12 meses, a alíquota nominal, que é aquela alíquota que a gente viu anteriormente, né, que ela é definida pela tabela, a parcela a deduzir, que também é definida pela tabela, que a gente verificou lá, que é a partir da segunda faixa, e aí a gente vai pegar esse valor todo que a gente encontrou e dividir novamente pela RBT12, correto? Agora a gente também trouxe aqui para vocês um exemplo, né, prático, para a gente colocar aqui para vocês verem que dá certo sim calcular o DAS, e é o que não é uma coisa muito complicada, é uma coisa simples, a gente só precisa das informações corretas. Aqui nesse exemplo, a gente tem uma receita, uma RBT12 de 200 mil, uma receita mensal de 25 mil, a alíquota nominal, que é a que a gente verificou, né, na tabela. Se quiser, eu até volto aqui para vocês. Aqui, ó, 200 mil. Essa daqui é uma empresa do anexo 3, tá, pessoal? Como ela tá em 200 mil, ela já tá na segunda faixa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Ela já tá na segunda faixa, ela enquadra aqui. Aí, como a gente pode verificar, a alíquota dela é 11,2%, né? 11,20%. E a parcela a deduzir, 9.360, que vai ser os valores que a gente vai aplicar na fórmula mais para frente. Aqui, aplicando na fórmula, a gente vai pegar, né, o ARBT12, multiplicar pela alíquota da tabela e diminuir pela parcela a deduzir. Vamos dividir esse valor todo pela RBT12 e vamos encontrar a alíquota efetiva. A alíquota efetiva desse cálculo aqui foi 6,52%, correto? Sendo assim, aplicando essa alíquota ao valor, né, a receita mensal, vai ser, a gente vai pegar a receita mensal, que é 25 mil, aplicar a alíquota, que é 6,52%, correto? E vamos ter um DAS para pagar, reunindo todos os tributos, de 1.630, correto? Ok, gente, agora eu vou explicar um pouquinho sobre o fator R. Primeiramente, o que é o fator R? O fator R é um benefício concedido para as empresas que gastam de 28% ou mais da sua receita com folha de pagamento. Ou seja, a Receita entende que se uma empresa ela tem um gasto de 28% ou até mais com folha de salários, ela merece que sua tributação seja menor. Então, ela consegue sair do anexo 5, que é uma faixa de tributação mais alta, e voltar para o anexo 3, que a gente já viu que tem uma alíquota menor.
Ok, como que eu faço esse cálculo do fator R? Eu pego a folha de salário dos últimos 12 meses, divido pela receita dos últimos 12 meses, que é o RBT12, e multiplico isso tudo por 100. Se esse resultado for maior que 28%, essa empresa está enquadrada no fator R e será tributada diretamente no anexo 3, com alíquotas iniciando a partir de 6%. Se esse resultado for inferior a 28%, essa empresa foi desenquadrada, ela não conseguiu se enquadrar no fator R, não cumpriu o pré-requisito, né, para enquadramento e vai ser tributada no anexo 5, com a alíquota inicial de 15,5%. Vamos ver agora um exemplo prático. Temos aqui nesse exemplo de cálculo a receita bruta dos últimos 12 meses no valor de R$ 92.184,01, folha de salários de R$ 28.042,54. Como que a gente faz o cálculo? Pego a folha de salário dos últimos 12 meses, tá? Esse aqui é o somatório da folha dos últimos 12 meses. Divido pela receita bruta dos últimos 12 meses, que é o meu famoso RBT12. Esse resultado eu multiplico por 100. E essa é a alíquota que vai dar no final, que define em qual anexo que a minha empresa será tributada. No caso, como deu 30,42%, é maior do que 28%. Então, essa empresa enquadrou no fator R e vai ter o benefício da tributação no anexo 3. Certinho? Certo, pessoal, agora a gente vai mostrar aqui para vocês uma declaração, né, da apuração do Simples Nacional. Seguindo, a gente usou para o exemplo que a gente fez anteriormente do fator R, a gente utilizou, né, esses dados dessa empresa e a gente pode verificar aqui que a receita bruta dela, né, dos últimos 12 meses, né, RBT12, foi 92.184,01, né, e a gente consegue ver aqui na declaração também a folha de salário, né, as últimas folhas de salário dele, né, que foi 28 mil, né, 0,42,54. 28.042,54. Certinho? Isso, gente. E aí, como a gente pode ver, esse é exatamente o mesmo cálculo que a gente realizou no slide apresentado anteriormente. E aí, essa é uma declaração real, tá? Onde você consegue consultar. E você pode observar aqui, fator R igual a 30%, porque ele é arredondado. Lembra que lá deu 30 e um pouquinho? Aqui ele arredonda. Deu 0,30, portanto, a empresa será tributada no anexo 3 do Simples Nacional. Aí aqui a gente também pode verificar o valor, né, do DAS que ela tem que pagar, que seria um valor, né, de 927,36, né, centavos, e também podemos verificar aqui os seus respectivos, né, tributos, né, os seus impostos e o valor de cada um deles. Certinho. Para comprovar, gente, que essa empresa está sendo tributada no anexo 3, eu vou abrir minha calculadora aqui rapidinho. E vou fazer um cálculo para vocês. Pode deixar até aí mesmo, mas pode subir só um pouco. Ai, obrigada, viu? A gente vai pegar o valor pago, 927,36, eu coloco sem a vírgula para não ter que multiplicar por 100 depois. E dividir pelo faturamento da empresa, que foi faturamento mensal, foi 15.456. 6% é exatamente o valor que a empresa pagou em tributos, tendo em vista que ela se enquadrou no fator R. E tendo em vista que ela também, né, está na primeira faixa de tributação. Exatamente. Certinho, pessoal. Então, esse, né, foi a apresentação nossa. E espero que tenham gostado. Sim. O Simples Nacional, gente, ele é uma ótima opção para muitas empresas. Foi criado no sentido de realmente facilitar a vida do empresário, né? De realmente tornar mais fácil. O que não quer dizer que o simples seja fácil. A gente tentou resumir ao máximo as principais informações existentes no Simples, mas para o enquadramento nesse regime é necessário uma análise bem intensa e sempre com o auxílio de um contador,
Tá joia? Isso Muito mesmo. obrigada, viu, gente? Tchau, tchau.